Adriano Sartori, da CBRE. Seja bem-vindo. Muito obrigada. Adriano, vou pedir para você sentar bem do meu ladinho aqui, que aí o som também facilita a captação. Está ótimo. Seja muito bem-vindo. Vamos falar um pouquinho sobre mercado imobiliário, então, nessa conversa? Ótimo, vamos tentar administrar aqui expectativa e realidade. Eu não tenho o conteúdo da Marina, então, por favor, peguem mais leve aqui no conhecimento. Vamos Adriano, só um falar minutinho, deixa eu só trazer rapidamente a sua mini bio, para todo mundo conhecer um pouquinho do teu histórico profissional. Vamos lá? Então, desde 1994, na CBRE, Adriano participou das maiores negociações imobiliárias das últimas décadas, atendendo investidores e ocupantes locais e internacionais. Formado em Arquitetura e Urbanismo pela USP, é também vice-presidente de Gestão Patrimonial e Locação do Secov São Paulo, fundador e membro do Conselho do Green Building Council Brasil, integrante da SP Negócios, agência de fomentos e investimentos da cidade de São Paulo. Foi indicado pela Bloomberg Linha como uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina em 2024. Adriano, seja muito bem-vindo. Acho que a gente pode começar já falando um pouquinho sobre como é que você avalia o posicionamento do Brasil hoje como destino de investimento no mercado imobiliário. Bom, vamos lá. Bom, obrigado pelo convite. Parabéns a 300,000 pela organização do evento. E eu tenho certeza que a presença dos senhores aqui, não digo nessa sala, mas digo no Brasil, principalmente, é que vocês enxergam o Brasil como um mato alto, né, muitas oportunidades. E, apesar, obviamente, de todos os problemas que a gente já conhece no Brasil, acho que a Marina comentou muito bem isso, todos os problemas são conhecidos. Tem um cliente nosso que fala, todo mundo já sabe dos problemas, é apertar 5 parafusos que resolve. Eu não diria que são só 5, mas não fica muito longe disso. A grande verdade é que o investimento imobiliário no Brasil e a atração do Brasil como um local para esse investimento está muito atrelado também à conjuntura global, né? Eu diria que, nos últimos anos, o Brasil não esteve tão presente no radar dos investidores internacionais. A gente percebe isso pelo fato de que quem estava no Brasil de investidores internacionais se aproveitaram disso e aumentaram sua presença aqui, porque eles conhecem muito bem o nosso mercado. Eles conhecem a regulação, eles conhecem o ciclo econômico do país, o ciclo imobiliário, e eles aproveitaram essa oportunidade porque praticamente ficaram sozinhos nesses últimos 10 anos que a gente já estava aqui. Só que esse cenário está mudando, e a gente observa isso até no último Fórum Econômico Mundial agora, em Washington, agora em meados de abril, observou-se esse interesse maior. O Brasil ele voltou ao radar desses investidores, e essa conjuntura geopolítica, de alguma maneira, está nos ajudando, né? Então, não só por todas as riquezas que a gente já conhece do país, mas, de fato, a gente está distante dos problemas, né? Um dos pontos, por exemplo, que a gente pode observar é o interesse cada vez maior no mercado de data centers. A gente viu recentemente data center gigantesco em Dubai sendo alvo de ameaça, né, por conta de toda a guerra no Oriente Médio. Nós estamos distantes disso tudo. Nós temos energia, nós temos conectividade. Então, de fato, o país começa a chamar atenção nesse quesito. Agora, o que esses investidores, de alguma maneira, eles começam a olhar no mercado de equity, no mercado financeiro, estamos no mercado financeiro extremamente sofisticado, os mais sofisticados do mundo, isso é reconhecido globalmente, passa a valer depois para o mercado imobiliário. Então, é como se começasse por aqui. Se a gente olhar, por exemplo, o que entrou de investimentos no Brasil só esse ano, superou 60 bilhões de reais, é quase mais do que o dobro do que entrou no passado inteiro. Então, começa pela porta da B3. Lá fora, já se discute o Brasil. O Brasil volta ao radar. E é uma consequência natural o setor imobiliário entrar também nessa ótica. Agora, o que esse investidor procura? Ele procura regulação, ele procura risco, todo investidor vai correr. Essa história de que o investidor averso a risco é mentira. O investidor ele é averso a um risco não calculado, ele é averso ao risco regulatório, ele é averso a riscos que não são tangíveis. Mas, no Brasil, esses investidores, principalmente que já estão aqui, como eu comecei a falar no começo, eles conhecem isso, entendem, e o Brasil se mostra um porto seguro nesse sentido. Agora, é importante entender o ciclo imobiliário, e é isso, por exemplo, uma empresa como a nossa faz, é mostrar para os investidores que o Brasil talvez esteja nos melhores momentos do ciclo imobiliário dos últimos 20 anos.
Adriano, você falou então que o Brasil volta então no radar, né, internacional, global, inclusive no mercado financeiro. E o que o investidor procura? Também segurança jurídica, né, um ambiente regulatório que tenha alguma previsibilidade. Mas quais são ainda os gargalos que o Brasil ainda enfrenta, né, e poderia melhorar? Quais são as iniciativas, inclusive reformas possíveis para destravar investimentos nessa área e trazer um pouco mais de segurança e previsibilidade para o investidor? O maior inimigo, não só do mercado imobiliário, mas de outros setores da economia, é a taxa de juros. Ponto. Então, nós estamos convivendo já há muitos anos com uma taxa de juros elevada, e isso, de alguma maneira, norteia todos os investimentos aqui. Então, a barra está mais alta, a régua subiu, né? Então, para os investidores estrangeiros também. Essa história de que o investidor estrangeiro traz o dinheiro de fora a um custo barato para aplicar no Brasil, desculpa, não funciona assim. Isso não funciona para investimentos, infraestrutura, nem para real estate. Ele se alavanca aqui localmente, ele faz o hedge da moeda, ou seja, ele está olhando essa taxa de juros aqui, e a régua sobe também, né? Então, esse investimento ele precisa responder, obviamente, à taxa praticada no país. O nosso custo é alto, o custo do nosso dinheiro é muito alto ainda. Agora, no mercado, ele tem criado medidas bastante inteligentes. Então, por exemplo, quando a gente salta de 2019 até 2025, o mercado imobiliário é completamente diferente do mercado anterior a 2019. Só para vocês terem uma ideia, o que se praticava no Brasil no mercado imobiliário ao redor de 9 bilhões ano de média nos últimos 10 anos até 2009. Isso mudou drasticamente a partir de 2019, com a entrada dos fundos imobiliários. Então, a indústria de fundos imobiliários mudou esse mercado. A gente passou por um patamar de 20 bilhões de reais ano de transações. E, em 2025, nós fechamos com 40 bilhões de reais em transações. Então, foi uma mudança drástica em 6 anos, apenas com a entrada de um player novo, que é um fundo imobiliário, né, que criou mecanismos do mercado se financiar de uma outra forma. E a grande verdade é que, de lá para cá, isso se desenvolveu muito fortemente e gera liquidez. Então, assim, um dos grandes atrativos e um dos entraves é a falta de liquidez para qualquer mercado, não só o brasileiro. Porque o investidor internacional que entra, ele quer saber como ele sai. Então, para ele sair, ele tem que ter liquidez. E hoje o mercado brasileiro está formando essa liquidez através da indústria dos fundos imobiliários, que representam ano passado, por exemplo, representou 74% de todo esse volume que eu mencionei dos 40 bi. Então, assim, é fundamental que nós tenhamos taxa de juros adequadas para que o mercado consiga gerar essa liquidez. Caso contrário, também, e os fundos imobiliários são lastreados por pessoa física, 3 milhões de CPFs hoje são cotistas de fundos imobiliários, tem que entender que, se as taxas também não caem, o dinheiro fica na renda fixa, não migra para o fundo imobiliário, e aí não alimenta a roda. Hoje, a gente tem mais ou menos 17% dos investidores de fundos imobiliários, fundos estrangeiros, internacionais. E isso é algo que vai, provavelmente, aumentar bastante. Esse institucional de fora deve aumentar. E isso vai ajudar também nessa liquidez que a gente tanto precisa para o mercado. Agora, é o crime perfeito, né? O Banco Central mantém as taxas de juros altas porque tem alguém gastando do outro lado. Então, ou seja, o Banco Central passa a ser o vilão da história e o outro lado bonzinho. Enquanto a gente não mudar essa equação, as taxas de juros também não vai cair. Então, todo mundo sabe que precisa mudar, foi bem dito aqui na palestra anterior. A gente precisa controlar gastos e ver essa curva de juros baixar, e vai se retroalimentar todos os setores de infraestrutura, a economia em geral e o mercado imobiliário, principalmente. Adriano, agora uma pergunta que vale uma tese aqui, mas como é que é possível diferenciar projetos que valem a pena o investimento, que geram valor de uma forma consistente, de outros aí que não se sustentam no mercado? Quais são os principais critérios, atributos que precisam ser avaliados? Eu vou aqui fazer um pouco de analogia com o setor de infraestrutura, né? Eu digo que o mercado imobiliário inveja o setor de infraestrutura, porque no setor de infraestrutura, pegar, por exemplo, portos, aeroportos, principalmente, é uma demanda contratada já. Você tem no local uma demanda praticamente contratada. E hoje, por exemplo, no setor aeroportuário, as receitas de real estate, eles representam em torno de 40% a 50% da operação. Então, ganhou um destaque muito maior do que 10 anos atrás. E no mercado imobiliário em geral, especulativo, o Brasil é feito mercado imobiliário especulativo, essa demanda não está contratada, né? Então, a gente precisa, obviamente, buscar aqueles nichos onde o mercado, o ciclo de mercado está mais favorável. Então, o que a gente entende como projetos que realmente sejam, como a demanda não está contratada, principalmente como no setor de infraestrutura, a gente precisa olhar para setores onde
de fato, estão se desenvolvendo. Então, quando a gente olha para o Brasil, inclusive, a gente fez uma pesquisa recente agora no Global Investors Survey, que mostra Brasil, o mercado industrial e logístico, como sendo um primeiro case, né, o primeiro nicho de demanda por parte dos investidores. Mas a gente já começa a ver também o mercado de escritórios voltando fortemente, o mercado de hotelaria no Brasil também ganhando bastante adesão. Nos últimos 12 meses, a gente percebeu, obviamente, um aumento crescente da demanda, um aumento por parte dos investidores interessados em entrar nesse mercado. Então, a produção não acompanhou, a gente veio de uma pandemia onde a produção não acompanhou a produção de novos hotéis. Então, as taxas subiram, a gente tem visto muito retrofit de hotéis para tentar acompanhar essa demanda, e as taxas que eu digo, o custo de hospedagem, né, acho que todo mundo aqui viaja, tem visto isso. Então, são setores que estão norteando os investimentos. O setor de escritórios, como mencionei, está ganhando bastante fôlego. Agora, quando a gente olha para a infraestrutura, setor industrial, logístico, hospitality, retail, são os que a gente vê com maior presença, né? E esses, não só no setor de infraestrutura, mas no especulativo, a gente também vê crescendo bastante. Agora, o importante é, para que esses projetos parem de pé, os investidores estão extremamente mais seletivos. Até por conta do nosso custo de capital, não pode dar margem para erro. Então, os projetos eles precisam nascer muito bem programados, e aqui muitas vezes as pessoas não entendem, acham até que é um pouco de antagonismo. A nossa empresa é uma empresa de consultoria que, ao mesmo tempo, ajuda a projetar e desenvolver os empreendimentos, e comercialização. Eles acham que isso, de alguma maneira, se contrapõe, o que, na verdade, não, é extremamente complementar. Você, à medida que comercializa, você sabe o que funciona e o que não funciona para poder desenhar a viabilidade daquele projeto. Então, são processos completamente complementares. Então, tem um começo, meio e fim. Então, hoje, assim, não tem margem para erro. Os projetos eles precisam nascer muito bem pensados, não só do ponto de vista do projeto em si, mas o que o mercado aceita. O que o mercado está tomador na outra ponta? Como a demanda do logístico está se comportando? Qual é essa demanda? Regionalmente, como essa demanda está funcionando? É uma demanda de last mile, de até 30 quilômetros dentro do centro urbano? É uma demanda mais em greenfield, que está explorando mais de 60, raio 90? Como que é essa demanda do logístico? Hotéis, é hotel de turismo, hotel de business? Como que esse mercado de hotelaria está se formando? E, no Brasil, a gente tem visto também novos desenvolvimentos. Se eu pegar, por exemplo, citar o mercado de multifamily, que é um mercado que, no Brasil, está nascendo ainda, é um bebê, é um mercado de residencial para renda, quem não conhece. Nos Estados Unidos, são mais ou menos cerca de 18 milhões de unidades. A Europa também vem numa crescente nesse mercado. E, no Brasil, representam 10 mil unidades ainda. Então, é um mercado que a gente entende que vai crescer e que poderia ser explorado, poderia ser muito bem explorado em diversos segmentos. Adriano, agora você trouxe que os empreendimentos, hoje em dia, cada vez mais não têm margem para erro, trouxe que um dos grandes vilões, ou talvez o maior vilão, seja a taxa de juros para investimento no Brasil. Agora, sobre o ambiente regulatório, você acha que tem melhorado nos últimos tempos, questão de segurança jurídica? Porque recentemente teve um prédio aqui na cidade de São Paulo, já pronto, foi embargado pela Justiça. Aí tem, sei lá, você fecha, né, um investimento para 10 anos num hotel no Nordeste, aí tem uma questão de licença ambiental, aí vem o Ministério Público. Isso melhorou? Já está mais previsível? Inclusive para explicar para o estrangeiro todas essas regulações que, às vezes, vão mudando ao longo do tempo? Veja, a regulação ambiental existe em qualquer país do mundo. Eu acho que, no Brasil, isso, de fato, pode melhorar. Eu dividiria isso em várias caixinhas, né? Acho que a gente aprende também com os nossos erros. Então, a gente pega, recentemente, o mercado Minha Casa Minha Vida. Hoje, enfim, existe uma CPI a respeito do mercado Minha Casa Minha Vida, que foi utilizado unidades destinadas para o público de baixa renda e foram vendidas para um público que não estava dentro daquela faixa de renda prevista. Estava lá, estava escrito. A gente fala, poxa, uma CPI. Então, isso é uma consequência de um erro. Na verdade, quem fez tem que pagar por isso. Foi um erro ter produzido habitação focada no baixa renda e vendido para quem não estava enquadrado nessa camada de renda. Então, existem, assim, tem a caixinha do que aparece em termos de
problemas com relação à regulação? Não. Na verdade, está se exigindo que seja cumprido o que está previsto na lei. Agora, existe, sim, obviamente, uma dinâmica de aprovação que poderia ser muito melhorada. Principalmente, você pega, por exemplo, setor logístico, setor de infraestrutura. Vou citar aqui setor de infraestrutura, que eu acho muito mais complexo. Mas pega o mercado imobiliário em si, setor logístico, setor de loteamentos, para você pegar aprovações, por exemplo, de uma CETESB, você fazer todo o trâmite, são questões que poderiam ser agilizadas, né? Então, isso se discute muito, tem se discutido, existe um canal de comunicação muito grande entre os órgãos e o mercado imobiliário, mas eu vou te dizer que tem um caminho longo ainda pela frente, né? Então, existe uma questão regulatória, existe, mas é muito mais no sentido de agilizar os processos do que, de fato, processos que precisam ser, olha, isso está valendo hoje, amanhã não está valendo. Eu diria que no mercado imobiliário isso é menos. Eu acho que a questão de agilidade dos processos é a tônica do mercado. E, Adriano, a gente está caminhando para o fim da conversa, olhando um pouquinho à frente, até 2030, porque esse também é o objetivo desse evento de hoje, né? Desafios para o ano de 2026, mas também visão para 2030, para os investimentos, para o mercado imobiliário, o que os investidores internacionais estarão de olho no mercado brasileiro, as principais oportunidades e desafios, olhando até 2030. Eu acho que, de novo, lembrando um pouco do que a gente tem visto globalmente, né, o Brasil tem necessidades distintas de outros países. Quando você pega, por exemplo, o mercado americano, hoje o principal foco de investimento é o mercado multifamily. No Brasil já é logístico. Ásia, escritórios. Europa, dividido. Um pouco industrial, escritórios, hoteleiro, está tudo mais equilibrado. Então, depende muito do setor. Acho que Brasil, olhando para 2030, o que tem se discutido muito é a questão, de novo, não se pode mais fazer nada especulativo, o mercado não aceita mais desaforo. Depois da pandemia, isso ficou muito claro. Em qualquer sentido, seja o mercado logístico, mercado de hotéis, mercado de escritórios, o que for, o mercado não aceita desaforo mais. Caso contrário, você tende a ficar com ativos com uma vacância gigantesca e depreciar o investimento que foi feito. Então, o primeiro passo não se aceita mais desaforo, você tem que calcular exatamente o que você está fazendo na localização pretendida. Então, vários estudos hoje, a demanda por estudos aumentou demais, os investidores não podem errar, não querem errar, nunca quiseram errar, mas hoje não estão se dando ao luxo de arriscar. Isso é o primeiro ponto. Os projetos têm que ser muito bem desenhados, porque a gente está num mercado bastante diversificado. O mercado tem, por exemplo, o que é um prédio de escritórios hoje, não necessariamente vai ser um escritório quando ele ficar pronto. Hoje, em construção, ele pode virar um hotel. Ele pode virar um hotel mais difícil, mas um hospital. Nós mesmos, este ano, a gente fechou 4 hospitais em prédios que foram projetados para serem escritórios. Agora, se esse projeto não foi concebido para ser polivalente, vou atender um escritório, como posso também atender um hospital, e é possível fazer isso, ele não consegue ser convertido num hospital. E o mercado muda, o mercado é cíclico, né? É importante entender o ciclo que você está e para onde nós vamos. Hoje, os ciclos de todos os mercados no Brasil de novo estoque, que a gente chama, né, de produtividade controlada. Então, o que está sendo produzido é numa escala não capaz de atender a demanda, em todos os setores, setor de logística, setor de escritórios, setor de hotéis. O estoque existente é de qualidade ainda relativamente pequena frente ao estoque. Então, no mercado logístico, o volume de qualidade já é maior do que em relação ao estoque total do que, por exemplo, o mercado de escritório. O mercado de escritório, só 25% é um estoque que a gente considera de qualidade. O mercado logístico ele é superior a isso, quando a gente pega só os industrial parks. Quando a gente pega todo o mercado de logística no Brasil, não só o que está dentro de parques logísticos, mas os standalone properties, né, que são aqueles galpões isolados, aí o estoque ainda é baixo de qualidade também. O mercado de hotelaria nem se fala. Então, o mercado de hotelaria, o estoque é de qualidade bastante ainda limitada, comparado a outros países do mundo. Então, assim, a gente tem visto uma apreciação dos valores de locação em todos os mercados. O valor de venda ainda não subiu da mesma forma que subiu os valores de locação nas melhores regiões, por conta da taxa de juros. Então, a gente enxerga, nos próximos 2 anos, 3 anos, realmente uma apreciação dos valores dos ativos imobiliários.
E aí, indo para o mercado de infraestrutura, de novo, a gente está olhando muito como empresa, né? A empresa, enfim, hoje, o grupo CBRE, da qual a 20000 faz parte, a gente está cada vez mais aproximando a infraestrutura do real estate, porque a gente está muito mais olhando não só aquele custo, né, o OPEX da operação, mas sim, obviamente, esse custo ao longo do tempo, através do que a gente pode agregar junto às operações. Então, muitas vezes, o concessionário ele tem que explorar o seu core business. E no mercado imobiliário aconteceu isso. Gestoras, grandes proprietários, terceirizaram para nós a administração dos contratos, toda a parte operacional, para ficarem mais atentos no que, de fato, e focar na operação em si. Então, a gente acaba vendo, e a gente acredita até nos próximos 2, 3 anos, cada vez mais essa junção da infraestrutura com o mercado imobiliário e na prestação de serviços conjugada. Então, e isso traduz-se em experiência para o usuário, que tudo está virando no real estate uma grande experiência. Se você não tiver atenção à experiência ao usuário, na ponta final, o teu real estate vai perder valor no médio e longo prazo. Então, é esse cenário que a gente enxerga aí para os próximos 2, 3 anos. Adriano, eu fiquei com uma curiosidade a respeito do segmento de multifamily. Rapidamente, a legislação brasileira hoje já está adaptada para esse tipo de segmento? Sim. Já. Sim, inclusive o segmento de multipropriedade, que era um segmento que não estava regulado, e, se não me falha a memória, acho que foi em 2021, 2021. Os universitários aí talvez me ajudem, mas eu acho que foi uma lei 2020 ou 2021 que regulamentou também um segmento de multipropriedade, que hoje, só para você ter ideia, o segmento de multipropriedade no Brasil, ele tem mais de 200 projetos em andamento. Então, com um fund de multipropriedade. Aquela, quem não conhece, né, você compra 1/20 de uma participação num determinado imóvel, você pode usar ele durante 15 dias, 20 dias. Ele fica pegado ao papel, ele quer a mas isso está mudando. Sim. Isso está mudando. Acho que as novas gerações, inclusive, têm uma mentalidade um pouco diferente. Então, isso está mudando. E o que é ótimo, gera mais liquidez. De novo, o valor dos ativos imobiliários de qualquer país, em qualquer mercado, ele está diretamente ligado à liquidez daquele mercado, da facilidade de financiamento daquele mercado. Então, assim, na hora que mudar isso no Brasil, os valores dos ativos vão para um outro patamar. E a gente está justamente nesse momento, porque todos os drives apontam para isso. Vacância baixa, valores de locação subindo, produção controlada. Então, é assim, o que falta? É gatilho para o valor do ativo subir. E isso vai gerar novos projetos. Perfeito. Obrigada, Adriano Sartori. Muito bom. Obrigada.